Essas anotações são uma procura não de vencer a enfermidade da época com rodeios ou paliativos, mas o intento de converter a própria doença em objeto de interpretação. Significam literalmente uma jornada pelo inferno, uma caminhada algumas vezes angustiosa, outras cheias de entusiasmo através do caos e de um mundo anímico e tenebroso. Caminho percorrido com a vontade de atravessar o inferno, de oferecer a face ao caos, de perecer o mal até o fim. Esse então é um trecho do Lobo da Steppe, que foi um livro que eu reli agora, né, para minha meta literária deste ano. Enfim, esse é um livro que eu sempre que eu posso eu releio ele. É um dos livros mais importantes da minha vida enquanto leitor, porque foi a partir desse livro que eu fui descobrindo muita coisa. Tem muita referência literária e filosófica aqui nesse livro. Enfim, é um livro então de 1927 do Hermann Hesse, e vai falar um pouquinho então do Harry Heller, que assim como o próprio Hermann, e agora eu vou ficar confundindo o nome dos dois o tempo inteiro, mas enfim, assim como o próprio Hermann, então, o Harry tem 50 anos ali, já está se aproximando da casa dos 50 anos, e ele então é um senhor que vive totalmente recluso e ele abomina qualquer tipo de burguesia, digamos assim. Mas a gente percebe pelo próprio estilo de vida dele que ele é um homem burguês, ele mora numa pensão burguesa e coisas do tipo. Enfim, ele vive então numa pensão. Inclusive, a primeira parte do livro é um prefácio escrito pelo sobrinho da dona dessa pensão em que ele mora. Aí depois vem as anotações do próprio Harry. E depois tem uma terceira parte que se chama o Tratado do Lobo da Steppe, mas enfim, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Bom, ele mora então nessa pensão, ele passa o dia inteiro fumando e lendo. E assim, à noite ele sai para beber. Então ele é um bom vivant e com uma vida bem burguesa, que é o que ele mais tripudia ali, né? Enfim, e ele próprio se define ali como o Lobo da Steppe, porque ele acredita que dentro de si existem duas almas, e você já deve ter ouvido falar nisso, que é a alma do lobo e a alma do homem, e vence aquela que você alimenta mais e coisas desse tipo. Enfim, e ele acredita que justamente por conta do embate que existe entre esse ser social e esse ser anímico, esse ser... qual é a palavra para isso? Digamos, esse ser impulsivo, né, que existe dentro dele, justamente por conta desse embate que existe entre esses dois seres, ele resolve que quando ele fizer 50 anos, ele vai pegar uma navalha e vai se matar, porque ele não consegue conviver mais com aquilo. Enfim, e ele vai pensando nisso então até que um dia ele entra em contato com... Ele está voltando de um bar ali, já está próximo da meia-noite, e ele vê um vendedor de livros voltando para casa com uma carriolinha. E um dos livros que ele vê ali então é justamente um livro chamado O Tratado do Lobo da Steppe. E ele se sente altamente fisgado por aquilo, porque afinal de contas ele é o Lobo da Steppe. E quando ele começa a ler esse livro, ele descobre que o livro é feito e fala sobre um personagem chamado Harry. Então perceba só a fantasia que é, a loucura que é aqui nesse livro. E esse tratado nada mais é do que uma análise muito profunda do que seria, afinal de contas, um lobo da steppe. E bate sempre com aquilo que o próprio Harry acha de si, né? Enfim, só que o Tratado do Lobo da Steppe diz uma coisa que é fundamental para o desenrolar do livro, que é: o lobo da steppe está errado, porque dentro do homem não existe só uma alma, ou só duas almas, existem mais do que isso. Porque se a gente partir do princípio que existem duas almas, e que dentro dessas duas almas podem existir outras duas almas, e dentro delas mais duas almas, e assim ao infinito, existe uma multiplicidade de facetas dentro de um mesmo indivíduo. E é a partir desse momento então em que o Harry Heller vai passar ali do meio para o fim do livro, ele vai passar justamente a procurar entrar em contato com essas outras facetas de si mesmo. E uma dessas, num momento de busca, ele entra em contato então com uma prostituta, que é a Hermínia, que na verdade a versão feminina dele. E essa Hermínia, logo desde o início, há uma identificação ali. Ela é a parte intelectual, digamos assim, dele. E logo no início ela diz que eles vão ser amigos
depois ela vai fazer com que ele se apaixone por ela e depois ele terá de matá-la. E há toda uma simbologia ali por trás disso que eu não vou falar para vocês, enfim, né? O fato é que essa Hermínia, então, vai ser a grande pessoa que vai introduzir ele a esse novo mundo, digamos assim, né? Ela, por exemplo, vai ensinar ele a dançar o foxtrot, que era uma dança que antes ele abominava, e justamente numa festa em que ele está dançando com ela, ela apresenta a ele dois outros personagens muito importantes aqui dentro, que são a Maria, que é a faceta amorosa dessa nova vida dele, porque com a Maria ele vai redescobrir tudo aquilo que ele achava do amor e vai começar a viver do amor e do sexo. Então eles transam muito aqui nesse livro. Então, enfim, se você, mas não há descrições, só fala, nós transamos, ponto, acabou, não é nada indecente. Enfim, ela apresenta então o Harry para Maria, que é essa faceta amorosa, e para o Pablo, que é uma faceta mais mundana, digamos assim. E é o Pablo então que vai oferecer vários tipos de droga. Então, assim, aqui tem essa questão do sexo e tem essa questão da droga. Há uns certos momentos, inclusive, em que há uma sugestão de homossexualidade aqui, de um relacionamento meio homossexual. Enfim, isso não fica claro em momento nenhum, mas dá pra gente entender por várias trocas de carícias e por várias palavras ditas aqui. Enfim, e é justamente então, perceba que a partir do momento em que ele encontra esse tratado do Lobo da Steppe, ele entra em contato com uma nova intelectualidade, com uma nova forma amorosa e com uma nova forma de lidar com o mundo. Enfim, o Pablo então é um cara que ele gosta muito de dançar e de tocar instrumentos, e de música e de drogas. E é através das drogas então que o Pablo leva o Harry para o Teatro Mágico, que é um lugar então em que esse personagem, o Harry, vai poder entrar em contato com todas as facetas dele mesmo ao mesmo tempo. Nesse teatro mágico, então, ele entra em contato, por exemplo, com um amigo de infância dele, que se chama Gustav, e eles então começam a jogar um jogo. A gente tem que pensar que o contexto histórico do livro é o entre guerras. Então, assim, em 1927 ali, a Segunda Guerra já estava ali na porta, né? Bom, o fato é que e o Hermann Hesse era pacifista, então ele sempre sofreu muitos ataques dos nacionalistas da época dele, porque ele escrevia para as pessoas largarem mão de guerrear e coisas do tipo. E aqui nesse livro ele dá várias respostas para isso. Mas tem um momento então em que ele encontra, o Harry encontra esse amigo de infância chamado Gustav, e eles vão jogar um jogo que é assim, eles vão para a beira de uma estrada, pegam duas armas e começam a atirar nos motoristas que estão passando. E daí o Harry vai dizer o seguinte: nós não matamos por obrigação, matamos por prazer, ou melhor, por desespero, por estarmos descontentes com este mundo. Então perceba aí vários tapas na cara, mas esse é o que mais me chamou a atenção ao longo da leitura. Enfim, há vários outros momentos em que ele faz isso também, tá, gente? Bom, e ali nesse teatro mágico, então, ele também vai entrar em contato com várias outras personalidades, como, por exemplo, com o Mozart, com o Goethe e com vários outros filósofos, escritores e músicos aqui. Enfim, ele vai começando a descobrir que até mesmo eles tiveram ali uma faceta menos sublime, digamos. Bom, e ele então vai chegar nesse teatro mágico e ali ele vai tentar se reinventar e reinventar aquilo tudo que ele acreditava de si mesmo. Então perceba que, nesse sentido, eu acho que esse é um livro altamente existencialista. Por quê? Sobretudo um existencialismo sartreano. Se a gente for pensar, o Sartre lá é quem dizia que na nossa vida a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você vive, depois você descobre quem você é. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. E nesse sentido, então, eu acredito que esse seria... A gente poderia dizer que esse é um romance de formação. Apesar de não ser um jovenzinho, né, crescendo e envelhecendo, aqui se trata de um velho, né, de 50 anos ali, redescobrindo a si mesmo, então, e reformulando a si mesmo. Então, não sei até que eu acho que a gente poderia considerar esse como um romance de formação também. Então perceba que o ponto principal desse livro é esse indivíduo descobrindo que
dentro de si mesmo não existe, que a individualidade dele não é uma coisa una, não é uma coisa ali única, né? Ele tem uma individualidade múltipla, digamos assim. E é justa a única coisa que oferece a ele alguma unidade, né? A única unidade que sustenta um indivíduo é justamente uma ilusão fabricada socialmente, né? Para sustentar ali toda essa personalidade que ele tem que apresentar para as outras pessoas. Por isso que ele se acreditava como o lobo da estepe e como um ser duplo, digamos assim, porque ele só era ou o lobo da estepe ou o Harry Heller de cada vez, mas ele sabia que dentro de si havia dois. Então perceba que essa questão de uma estrutura múltipla se reflete na própria estrutura do próprio romance, porque como eu disse para vocês, é um romance em 3 partes então, e essas 3 partes são bem importantes, porque são 3 discursos dentro dessa narrativa, e esses 3 discursos são discursos independentes entre si, mas ao mesmo tempo que eles são independentes entre si, eles acabam se relacionando e se modificando a partir do momento em que eles se relacionam uns com os outros. Por exemplo, o prefácio então aqui do editor é uma coisa interessante porque o editor então no começo ele como eu disse para vocês, ele é o sobrinho da senhoria do Harry Heller e ele é um cara bem burguês. Então assim, logo de início, e como eu disse para vocês, o Harry Heller odeia os burgueses. Então assim, logo de início a relação dos dois é uma relação bem difícil, mas a partir do momento então em que o narrador desse prefácio do editor entra em contato com o texto que o próprio Harry escreveu, ele vai mudar a sua concepção desse personagem, inclusive ele vai mudar a própria concepção acerca de si mesmo, porque a gente percebe ali que ele vai começar a se questionar se a vida dele é uma vida tão boa quanto ele pensava que fosse. Enfim, então perceba que essa independência, a porta acabou de bater, mas enfim, essa independência desses discursos é a coisa que eu acho que mais chama atenção aqui nesse livro, porque ao mesmo tempo que eles são independentes, eles vão ali se modificando a partir do momento em que eles entram em contato uns com os outros. Essa tripartição do livro invoca então esses 3 olhares sobre o Harry, que é o olhar do Harry por ele mesmo, né, que é o manuscrito que ele escreve, é o Harry a partir do olhar desse editor, que na verdade também é um personagem, e é o olhar neutro desse Tratado do Lobo da Estepe, porque o Tratado do Lobo da Estepe é em terceira pessoa, ao contrário das outras 2 partes do livro, e justamente por ser em terceira pessoa, ele já guarda em si uma neutralidade, mas ao mesmo tempo que ele é neutro, ele vai ali analisar, ele vai com um olhar totalmente analítico para tentar descrever ali o que seria esse Lobo da Estepe. Como eu disse para vocês, o prefácio do editor não é um paratexto, ou seja, ele ao mesmo tempo que ele é estruturalmente fora do romance, a gente percebe que ele está dentro do romance, porque ele também é uma ficção. Mas eu achei esse texto assim, do fim do ano passado para esse ano, eu li bastante coisa sobre metaficção, não sei se vocês lembram. Mas enfim, e eu me encantei porque esse livro é um livro altamente metaficcional, porque esse prefácio do editor, ele vai questionar a ficcionalidade do restante do livro. Então tem um momento em que ele diz o seguinte: é indiferente saber se nessas anotações existe uma grande ou uma pequena dose de realidade. Então perceba que a ficção, que é esse prefácio, vai questionar a própria ficcionalidade dos trechos seguintes do livro. Fora isso também, esse prefácio, que é uma coisa já que me chamou bastante atenção nessa leitura, esse prefácio vai então introduzir ali as notas do Harry Heller e vai então falar um pouquinho do convívio ali e dos embates ideológicos que existiam no começo entre o Harry e esse narrador aqui, que é o editor sobrinho da dona da pensão.
Enfim, o manuscrito, depois então desse prefácio, vem o manuscrito em si, que é justamente a narrativa do livro, que a gente vai ficar sabendo de todas as peripécias ali. E depois vem o Tratado do Lobo da Steppe, que é um texto que, perceba, como eu disse para vocês, são discursos independentes, mas que mudam uns aos outros. Por quê? O editor muda de comportamento a partir do momento que ele entra em contato com o discurso do Harry Heller, escrito pelo Harry Heller, e o Harry Heller vai mudar o próprio discurso a partir do momento em que ele entra em contato com esse discurso do Tratado do Lobo da Steppe. Então, e isso foi uma coisa que eu achei muito interessante e que remete bastante ao conceito de romance polifônico descrito pelo Bakhtin naquele livro Problemas da Poética de Dostoiévski, que é um livro que eu já mostrei para vocês. Ele está ali, mas eu não vou pegar agora, enfim. Que o Bakhtin diz que existem livros, e os romances do Dostoiévski têm isso bem claro, existem livros que comportam em si vários discursos, e esses discursos não são discursos, ao mesmo tempo que eles são independentes, eles não são discursos surdo-mudos, porque eles modificam uns aos outros ao longo da história. Que é o que acontece, por exemplo, nos Demônios, ou no Crime e Castigo, ou nos Irmãos Karamazov. E acontece aqui também. Então, por isso que eu acho que esse daqui poderia também ser, além de um romance de informação, um romance polifônico descrito lá pelo Bakhtin. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor um pouquinho disso. Não que eu entenda muito, tá? Mas enfim. E me parece que uma coisa que dá um caráter bem verossímil a esse livro é justamente esse prefácio. Porque perceba que o Hermann Hesse escolhe um narrador testemunha para dizer, olha, eu convivi com o Lobo da Steppe. Então perceba, uma pessoa desavisada que lê assim, só por ler, vai pensar que esse prefácio do editor é de verdade, digamos assim, né? Que ele não é uma ficção somente. Então, um leitor que lê isso pensando que isso não é uma ficção, que isso é realmente um paratexto, né? Que é um texto que, apesar de estar no mesmo livro, não faz parte da obra, esse leitor, então, ao se deparar com isso, vai automaticamente acreditar em todo o resto, porque vai pensar, bom, então isso era verdade, né? Então perceba lá que interessante que é essa jogada do Hermann Hesse aqui. Fora também que no próprio prefácio existem vários momentos que a gente consegue identificar dentro do romance em si. Então perceba que há uma coerência entre esses discursos. Por exemplo, no prefácio tem um momento em que ele fala, olha, depois de uma noite X ali, o Harry começou a agir de uma maneira diferente. Se a gente for ler, a gente descobre que é a noite em que ele entra em contato ali com o Tratado do Lobo da Steppe. Tem um outro momento em que no prefácio o narrador vai dizer, olha, tem um momento ali em que o Harry vai começar a trazer uma moça para casa todas as noites. E se a gente for ler ali, a gente vai descobrir que essa moça na verdade é a Maria, que é a moça lá com que ele redescobre o amor, digamos assim. Então perceba que é um livro fenomenal, gente. É um livro assim que vale muito a pena você ler. Fora também que, como eu disse para vocês, é um livro recheado de citações literárias, de referências literárias, de referências filosóficas. Então, assim, é um deleite você pegar... Por exemplo, a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu não entendi muito bem. Aí eu voltei e li de novo, só que eu fui lendo e marcando todas as referências que ele fazia e indo atrás para tentar entender melhor. Então, assim, foi através desse livro que eu descobri várias coisas do Goethe, várias coisas do Nietzsche, várias coisas de vários outros autores, enfim, do Schopenhauer e etc e tal. Então perceba que é um prato cheio literário, assim. Além dele ter esses 3 discursos que eu comentei com você, ele faz referências a outros vários discursos e é um livro fenomenal. Mas na minha opinião, a força dele vem justamente, pelo menos dessa última leitura que eu fiz, vem justamente do fato de que é um romance que traz vários embates de discurso dentro de si, né? E que essas vozes, esses discursos, essas vozes que ele traz dentro de si, elas vão se modificando à medida que entram em contato umas com as outras, e essas modificações é uma modificação drástica, mas ao mesmo tempo sutil. Eu achei fenomenal. É um livro assim que eu acho assim que você
cresce enquanto leitor depois que você passa por um livro como esse. E é por isso que eu indico fortemente esse livro. É por isso que eu coloquei esse livro na minha meta deste ano. E assim, é um livro assim que depois que você lê a primeira vez, sei lá, a cada 5 anos releia, porque vale muito a pena. Eu releio, antes disso eu releio a cada 1 ou 2 anos, mas enfim. Se você reler ali a cada 5 anos, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas diferentes nele. Além disso, esse livro também traz um pós-fácil escrito pelo próprio Hermann Hesse, né, em que ele vai dizer o seguinte: eu me sentiria contente se alguns leitores pudessem perceber que a história do Lobo da Steppe, embora relate a enfermidade e a crise, não conduz à destruição e à morte, mas ao contrário, à redenção. Então, assim, eu acho que não existe uma melhor maneira de definir esse livro do que essa, como um livro que conduz à redenção desse personagem que se achava totalmente perdido ali, sem ser um livro de autoajuda, porque enfim, né, vai que você pense que eu estou indicando uma autoajuda aí pra você, não que eu tenha algo contra a autoajuda, mas enfim, eu acho que é quase assim, é um disparate falar que isso daqui é autoajuda, porque não é. Enfim, embora eu leio bastante autoajuda, quer dizer, não hoje em dia, mas enfim, eu já li bastante. Bom, eu já estou degringolando o vídeo aqui. Enfim, vale muito a leitura, indico fortemente que você leia. É um livro curtinho, ele tem menos de 250 páginas ele tem. Então, assim, vale muito a pena você ler. Provavelmente, eu acho que você encontra ele fácil na internet, em PDF. Se eu encontrar, vou deixar o link lá embaixo para você ler. E é isso então, leia porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso daqui. Tanto quanto pessoa, quanto enquanto leitor também, porque assim, é um salto, como eu disse para vocês. É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de comentar lá embaixo também. Se está inscrito no canal, obrigado pela inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!